Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é Hebreus, Persas e Fenícios. São três povos da Antiguidade, ali no Oriente Médio, e que foram importantes para a nossa cultura, importantes para a formação do nosso pensamento e de algumas práticas que temos até hoje como parte dos nossos elementos culturais. Primeiro, numa questão histórica, aí, vamos pensar nos hebreus, em primeiro lugar. O povo hebreu surgiu aí por volta de 4.000 anos atrás, e eles têm o personagem bíblico Abraão como o seu antepassado, aquele que deu origem ao povo hebreu. Abraão também é tido como antepassado dos árabes, Então você tem aí já uma explicação antiga já para rixas entre judeus e árabes, mas levando em conta que há uma diferença entre hebreu e judeu, tá? Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Abraão é chamado de o pai da fé, nas religiões monoteístas, falarei disso daqui a pouco também. E os hebreus tiveram alguns momentos importantes na sua história. Por exemplo, quando Moisés os tira do Egito, isso nós vemos muito em filmes, vemos bastante aí em até novelas recentes, novelas com tema bíblico. Moisés, por volta do ano 1200 ou 1300 a.C., leva os hebreus do Egito para a região de Canaã, onde hoje é Israel. Temos aqui o território onde os hebreus aí habitavam. Você tem até inclusive uma divisão aí dos hebreus em 12 grupos, chamadas as 12 tribos de Israel, que vão formar várias regiões aí onde hoje é o chamado Estado de Israel. Com o passar do tempo, os hebreus que eram governados aí por juízes passam a ser governados por reis, e o reino de Israel, após a morte do seu terceiro rei, o rei Salomão, esse reino ele se divide. A divisão do reino de Israel em dois. O reino de Israel ao norte, então daquelas 12 tribos de Israel, 10 formam o reino de Israel ao norte, e outras 2 tribos formam o reino de Judá ao sul. Aqui a gente já começa a entender a origem da palavra judeu. Judá era uma das 12 tribos de Israel, ou seja, um dos 12 grupos de hebreus. E aí do nome Judá veio o nome judeu. O reino do norte foi invadido e conquistado no ano 722 a.C. pelos assírios, povo que veio aí da região da Mesopotâmia. O reino de Judá ele foi destruído em 587 a.C. pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II, que com seu exército invadiu Jerusalém e dominou todo o reino de Judá. Só que depois, com os persas, os judeus puderam se organizar novamente no território. Então você tem aí um período de dominações que vai até o século XX, Você tem aí historicamente, para resumir, de 500, só nessa região aqui onde hoje é Israel, de 539 antes de Cristo até 332 antes de Cristo, o domínio dos persas.
De 332 a 323 a.C., o domínio dos gregos e macedônios sob o imperador Alexandre o Grande. De 323 a 197 a.C., o domínio dos egípcios, né, a chamada dinastia dos Ptolomeus. De 197 a 142, o domínio dos sírios. 142 a.C. até 63 a.C., o Judá se torna um reino independente. Mas no ano 63 a.C. é invadido pelos romanos, que vão dominar aí até a divisão do Império Romano em 395 d.C. A partir disso, passa a fazer parte do chamado Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, até o ano 641 d.C., quando é invadido pelos árabes. Os árabes dominaram a região até o século XI e XII, quando invasores europeus, na época das cruzadas, tomaram partes do território do atual Israel. Mas os árabes depois continuaram seu domínio até que os turcos tomaram a região, né, ali já nos séculos 13, 14, 15, e dominaram até 1917, quando os ingleses tomam a região e dominam até 1948, independência do Estado de Israel. E há outros nomes aqui na região ao longo da história. Esse lugar foi chamado de Canaã, de Palestina, né, Judéia, dependendo da época aí. A grande herança cultural dos hebreus foi o monoteísmo, né? O que é monoteísmo? A adoração de apenas um Deus, né? E no caso aí, esse Deus dos hebreus, chamado Yahvé, ele é adorado, né, até com alguns outros nomes também, né? Por exemplo, ele é chamado de Adonai, que significa Senhor, é chamado de Jeová, né? E, assim, outros nomes referindo aí ao mesmo Deus, que hoje é adorado principalmente por 3 religiões: o judaísmo, que nasce entre os hebreus, o cristianismo e o islamismo. A respeito dos persas e dos fenícios, né, você tem também aí todo um conjunto de características históricas e culturais que serão falados agora. A respeito dos persas, por exemplo, os persas formaram um império do século VI ao século IV a.C., em toda essa área verde que está aqui no vídeo. Né, tem no mapa aqui, né, essa área verde que pega desde aqui o norte da África, onde hoje é o Egito, uma parte da Grécia e do leste da Europa, e todo o Oriente Médio vindo até a região central da Ásia. Os persas surgiram por volta de 4.000 anos atrás, na região onde hoje é o Irã, no Oriente Médio. Só para vocês verem melhor aqui o detalhe do tamanho do Império Persa. Hoje são dezenas de países aqui no Oriente Médio, no leste da Europa e norte da África. Os principais imperadores foram Ciro, que foi quem conquistou aí a maior parte desse império no século VI a.C., e Dario, que criou o primeiro sistema monetário. O que é um sistema monetário? É um sistema onde o dinheiro ele tem valor, o mesmo valor, no país inteiro, né, no reino inteiro. Você tem, né, em vários momentos da história, em vários lugares, situações onde um determinado objeto tal era considerado como dinheiro tal, mas numa regiãozinha ali só. Né? Agora, no império inteiro, você tem um sistema só, com o mesmo valor. Os persas foram os primeiros, né? Com o dárico, primeiro sistema monetário da história. E é uma ideia que deu tão certo que hoje todos os países têm um sistema monetário.
Né? Por exemplo, Brasil. Qual que é o sistema monetário do Brasil? Real. Né? O real. E os Estados Unidos, qual que é o sistema monetário? É o dólar, horas. Então, e foi ideia dos persas no século VI a.C. Inclusive, os persas, entre muitos outros documentos, né, que falam dos persas, eles são bastante citados, por exemplo, no principal documento histórico dos hebreus. Né, a Bíblia, ela tem todo o sentido religioso, teológico e tal, mas enquanto documento histórico, nas suas partes que realmente contam a história, né, do povo hebreu e também da origem do cristianismo, né, os persas são bastante mencionados. Os fenícios tinham cidades no litoral do que hoje seriam Síria, Líbano e o norte de Israel. Então, ali no Oriente Médio. Os fenícios se organizavam em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É quando, digamos assim, toda a estrutura do Estado, né, ou seja, com leis, cobrança de impostos, né, a estrutura de governo e tal, ela está numa cidade só. Então, ou, né, colocando a ideia de outra forma, os fenícios falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses, a mesma cultura, mas cada cidade dos fenícios tinha o seu próprio governante, cada cidade era independente. E quais eram as principais cidades aí? Tiro, Sidom, Biblos e Ugarit. Né? E aqui estamos falando de um período que vai ali por volta de 2300 a.C. até o século I a.C. Então, pega um período aí de um pouco mais de 2000 anos da história, né? Essas cidades entrando em conflito umas com as outras, também fazendo comércio. Você tem, por exemplo, os fenícios eram ótimos navegadores, então faziam comércio com vários povos aqui ao redor do mar Mediterrâneo. Comércio de madeira, comércio de tecidos, comércio de papel, né? Principalmente o papiro produzido no Egito, etc. Mas isso ajudou a estender domínios. Olha lá. Você vê em todas essas linhas aqui, aqui no meio do mar Mediterrâneo, eram os caminhos de comércio dos fenícios, com vários povos. Né? E para facilitar os registros comerciais, os fenícios inventaram uma coisa que nós usamos até hoje: o alfabeto. Porque você pensa, por exemplo, a escrita egípcia tinha centenas de símbolos. A escrita de outros povos aí também, ali na Mesopotâmia, no norte da África e tal, centenas de símbolos. Os fenícios criam o alfabeto, né, que é um sistema de escrita que, no caso dos fenícios, tinha 22 símbolos. Os gregos adaptaram, e os gregos têm um alfabeto de 24 símbolos até hoje. Os romanos adaptaram, e nós usamos o alfabeto dos romanos. O nosso alfabeto tem 26 símbolos, né? Letra A, letra B, letra C, etc. Então, e qual a raiz histórica disso? Alfabeto dos fenícios. Eles criaram um alfabeto para facilitar a escrita, para não ter que ficar usando centenas de símbolos, milhares de símbolos, né? Então criaram um com 22, que vários povos adaptaram. O nosso alfabeto tem 26, né? Que facilita muito a nossa escrita e os nossos registros. Aqui você tem mais um exemplar aí, né, do alfabeto fenício. E os fenícios eram politeístas. Então, o que é politeísmo? É a adoração de vários deuses, né? Ao contrário do monoteísmo, que é a adoração de apenas um deus. No politeísmo você tem a adoração de muitos deuses. E os principais deuses dos fenícios eram esses, né? Baal, Asherá, Astarte, Dagon, Adon, Haddad, Ian, Mot, El, Anat,
entre outros. Os fenícios também são bastante mencionados nos relatos bíblicos. Até o século XIX, a Bíblia era a única fonte para se saber informações a respeito dos fenícios e da cultura dos fenícios. A partir do século XIX, você tem a descoberta de vários documentos dos próprios fenícios e também dos egípcios, dos povos da Mesopotâmia, etc., que oferecem muito mais informações a respeito dos fenícios. Em outros vídeos, continuaremos falando sobre estes e outros povos do Oriente Médio, do Norte da África e da Europa. Muito obrigado.